Irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado aí, a chave da nossa libertação, a chave da vitória, da cura e de viver uma vida abundante está na palavra. Então não tem jeito. Vocês podem sentar. Senta lá, fica à vontade. Eu estou à vontade, como se eu estivesse em casa. Se eu estivesse em casa, eu estava deitado no sofá. Você quer ver? Olha bem. Olha só. Deus é Deus, cara. Salmo 94, versículos 9 e 11. A menina que estava sentada ali, cadê? Só ela foi arrebatada? Só ela foi, a gente ficou? Está aí na projeção de hoje. Quando eu comecei o curso, eu já comecei lendo o texto que eu ia pregar. Qual o texto? Salmo 94, versículo 9 e 11. O outro. É o final, isso. Olha, é exatamente isso. Olha o que o salmista diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Por quê? Porque nós vivemos na vaidade e na inutilidade dos nossos pensamentos. Por que os nossos pensamentos são fúteis? Porque os nossos pensamentos são finitos, são limitados. Eles são marcados pela brevidade da vida. Então, quando você olha para Paulo falando à igreja de Roma, esse não estava aí na projeção, e agora? É porque quando a gente está em casa e pensa em pregar, é uma coisa. Quando a gente vem aqui no ao vivo e a cores, embora eu seja preto, né, aí não tem muita cor. Quando a gente vem aqui para o ao vivo e a cores, as coisas mudam um pouco. E agora aqui, ministrando a você, eu lembrei de Romanos 8, versículo 6, que diz que a inclinação da minha carne é sempre para o mal. Então, na minha humanidade, ainda que o meu pensamento possa ser um bom pensamento, é isso que você precisa entender. Ainda que nós possamos fazer boas obras, nós só fazemos por causa da palavra de Deus que frutifica em nós. Mas por que isso? Porque nós estamos numa condição de separação. Efésios, no capítulo 2, também não está no texto. Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, que agora está atuando no que vive na desobediência. E aí ele diz no versículo 3 que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Olha bem, o Senhor conhece o pensamento do homem e sabe como são fúteis. Mas tudo começou no capítulo 32, nos versículos 8 e 9. Na verdade, no versículo 9. Eu estava lendo esse texto. Não seja como o cavalo ou burro, que não tem entendimento,
mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Está aí, ó, na projeção. Salmo 32. Achou? Filha, está na projeção aí, deixa na tela. Passa de uma em uma que você vai se pegar mais rápido. Vai lá. A pressão aumentou. Aí, quando a pressão aumenta, ela vai ficando nervosa, cada vez mais nervosa. Ah, ela fechou o arquivo. É a 11ª projeção. Aí. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento. Todo animal, ele não tem entendimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você chega em casa e o seu cachorro faz festa, ele não faz festa para você. Ele faz festa porque ele é dócil. Qualquer um que tratá-lo bem, que der comida, der água, der colo e fizer cafuné para ele, ele vai tratar bem. Não, o senhor não conhece o cachorro lá de casa. O cachorro da sua casa se encaixa nessa categoria. Ele não tem entendimento. Ele é dominado pelo instinto. Ele não tem entendimento. E aí, o texto diz que eles precisam ser controlados porque eles são dominados pelo ímpeto. Eles têm algo que foi programado no DNA deles, algo que foi programado neles. E aí, então, quando você vem e domestifica esse cavalo e esse burro, e você tem que colocar o freio e a rédea, e aí você olha para o jumento e percebe que o jumento é muito mais impetuoso do que o cavalo, porque muitas vezes você põe o freio nele, mas ainda assim ele não te obedece. Você puxa e aí ele não te obedece mesmo. Mas o texto diz que eles precisam ser controlados com freios, com rédeas, caso contrário, não obedecem. E o Eterno pega a sua palavra e diz para nós: ei, Edson, não seja como cavalo, não seja como burro, não deixem que a vida lhe coloque freios, não permita que a vida lhe coloque rédeas, não permita que as circunstâncias, elas te oprimam e através das circunstâncias você se deixe mudar. E aí quando eu estava lendo, na hora o Espírito Santo me levou para Isaías no capítulo 1, versículo 3. E é assim que o profeta começa a sua palavra à nação de Israel. Ele diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo não compreende. É a última projeção. O meu povo não compreende. Então, queridos, o que está acontecendo com a gente? O que está nos limitando? O que nos está impedindo, de fato, de que as nossas vidas elas alcancem um potencial muito maior do que nós já possamos ter imaginado ou sonhado algum dia? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim para ela: o teu Deus te fez para a perfeita liberdade. Ele te fez para viver os sonhos dele na terra. Você pode entender a palavra do profeta Isaías no capítulo 40, quando ele diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão alto como águias. O que está faltando para a gente alcançar essa dimensão?
Sabe o que está faltando? Fala para a pessoa que está do seu lado primeiro. Fala assim: você precisa mudar a maneira como você pensa. Fala agora para outra pessoa do outro lado. Fala assim: você também precisa mudar a maneira como você pensa. Agora que você já fez isso 2 vezes, fica mais fácil de você dizer para você mesmo: eu preciso mudar a forma como eu penso. Porque de onde vêm as suas ideias? De onde vêm os seus pensamentos? Aonde a sua vida está estabelecida? Porque Deus, quando falava a respeito dessa realidade, e a realidade do capítulo 32 é uma realidade muito dura, porque ela fala: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu me limitei e não abri o meu coração para ele, os meus ossos, eu estava me desfazendo. Aí olha o que ele diz: eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e eu vou cuidar de você. Sabe o que isso significa? É que Deus, Ele prometeu para nós que Ele enviaria o Espírito Santo. Ele prometeu para nós que Ele enviaria o amigo do noivo. E Ele disse: Ele vai morar dentro de vocês. Agora eu quero que você pare para perceber, queridos, era para a gente estar voando com os anjos. Era para a gente estar num outro nível. Eu quando li Apocalipse, eu me lembrei da interpretação do Ricardo, quando ele falou dos olhos dos 4 seres viventes. Eles têm olhos por todos os lados, para que os olhos deles nunca saiam do trono, para que eles nunca tirem os olhos de Deus, para que eles possam se manter conectados nele, porque a chave de toda transformação, a chave de toda vibração, de todo mover, está em manter os olhos nele. Tanto que o salmista, no capítulo 119, ele vai dizer no versículo 11, como purificará o jovem o seu caminho? Como é que a gente vai conseguir? Então é um exercício de quê? É um exercício de lembrar da palavra do Senhor. Aí se você lembrar do que Paulo falou para o jovem Timóteo, ele vai dizer para ele o quê? Persiste em ler. Persiste em ler. Porque é a palavra de Deus que vai trazer a transformação. Queridos, mas nós cada vez mais temos mais dificuldades para ler. É possível, eu vou dizer para você, é possível ler no livro de Gênesis num dia, 50 versículos, 50 capítulos. E você vai descobrir que quando você fizer esse exercício de ler a palavra de Deus dessa forma, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a ter uma visão do todo. Você vai começar a entender o que Deus fala e por que Ele fala, porque você vai ler tudo de uma vez. E aí as ideias mais amplas, elas vão começar a ficar estabelecidas dentro de você. As ideias mais amplas, elas vão começar a serem estabelecidas dentro de você. E você vai começar a andar firmado na palavra. Para você perceber. Porque Deus conhece os pensamentos do homem e sabe como eles são fúteis. E aí eu pulei para o Salmo 139, que diz: de longe percebes os meus pensamentos. Tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Tu sabes quando eu me deito. Tu sabes tudo ao meu respeito. Nada escapa dos olhos do Senhor. Então qual é a consciência que eu preciso ter? Eu preciso começar a pensar como Ele pensa. Eu preciso começar a andar como Ele anda. E como eu vou fazer isso?
Aí ele diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. E aí quando eu olho para aquilo que a gente cantou hoje, eu fico feliz, porque hoje a gente cantou muita palavra. Queridos, olha só, olha o que o salmista declara: como são preciosos para mim os meus pensamentos. Aí Deus vem, a gente cantou nessa noite. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum. Nunca nenhum homem concebeu. Você entende isso? Nunca nenhum homem concebeu. Eu quero que você entenda que a vida que Deus tem para você, fala assim: a vida que Deus tem para mim é inimaginável. Porque ele diz que nunca penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele não está falando do céu, ele está falando da agora. Ele está falando do fla-flu, ele está falando do jogo da agora. Ele está falando de como você vai andar amanhã. Quem aqui, na semana passada, aceitou o desafio na hora da oração, e veio aqui na frente e orou, e tomou uma posição, e pode hoje testemunhar do que Deus já começou a fazer nessa semana? Você lembra do final do culto? Não lembra não? Já esqueceu? Lembra? Domingo passado, há 7 dias atrás, nós estávamos aqui reunidos, e Deus nos trouxe uma palavra, ali na experiência do povo no Monte Sinai, quando Deus chamou o povo para subir. Quando Deus chamou o povo para subir, e o povo escolheu Moisés para subir no lugar deles. E eu falei para você que aquela era uma noite de decisão. Eu tenho uma irmã, ela falou para mim que ela veio aqui e ela começou a viver a transformação, mas ela não está aqui. Então eu não sei mais, porque ninguém mais falou comigo, eu não passei a semana toda aqui, então eu não sei se tem alguém aqui que fez uma oração, porque eu falei para você, essa noite é uma noite de tudo ou nada. Você veio aqui, e Deus começou a operar na sua vida, e você pode testemunhar? Então venha. Não, pode não. Ó. Irmãos, eu gosto de falar, né? Vocês sabem disso. Mas em relação à ousadia de falar para as pessoas, eu fiz o curso de evangelismo, na época, de fato, foi bem impactante, destravou muita coisa, mas parece que depois a gente se trava novamente, né? E eu falei, Senhor, eu quero viver isso, eu quero falar, eu quero estar com a coisa assim na ponta da língua, para sair e falar. Mas é um exercício, como o apóstolo falou. E aí, na sexta-feira, uns amigos vieram para a nossa casa, eu fui na praia com eles, e o tempo amanheceu chuvoso. Eu falei para ela, amiga, está chovendo, você vem assim mesmo? Ela falou, venho. Eu falei, então tá bom, então vem. E choveu de manhã. Quando ela chegou aqui, o tempo começou a melhorar, abriu aquele sol espetacular e fomos para a praia. Foi um dia abençoado. Na volta, eu pude falar de Jesus para uma pessoa, uma menina que foi no barco junto com a gente. Ela começou a falar dela, e aí eu, comendo pelas beiradas, assim, fui falando, e aí eu vi que só ela daquele grupo se interessou, me aproximei mais dela, e ela falou que ela era filha de pastor e estava afastada. E eu falei, então você sabe que eu estou aqui hoje, neste lugar, você veio de Bauru, São Paulo, porque Deus quer te chamar de volta para a casa do Pai. E aí pude falar com ela, deixei o meu telefone, estou conversando com ela, e aí na volta, apóstolo, quando eu cheguei, a moça falou assim, a moça do barco, e aí, foi bom o passeio? Eu falei, foi ótimo. Ela falou, nossa, ninguém acredita que ia dar sol, né? Eu falei, não, o nome dela é Márcia. Eu falei, Márcia, esse é o Deus que eu conheço. Ele transforma aquele dia fechado num dia maravilhoso de sol, e é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer transformar o que você está vivendo, que eu não sei o que é, num dia diferente, né? Você precisa estar com Ele. A mulher parou, apóstolo. E aí começou a ficar emocionada. Aí eu falei, deixa eu te dar um abraço. Dei um abraço nela. E aí eu já tinha que sair, porque ela tinha que atender outras pessoas. Peguei o telefone e estou ali já, gente, trabalhando junto com ela. Então, assim, é algo que é muito bom, pastor. Isso você decidiu no domingo?
Eu vim aqui na frente, porque eu sempre estou aqui, né, gente? Porque eu digo que se eu não vier aqui, eu tenho que vir, porque é aqui que Deus vai fazer o diferente. Às vezes a gente fica sentado aí e perde aquela unção, perde aquilo que o Senhor quer ativar na gente, porque é preciso andar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me dá uma ajuda. Eu preciso comprar uma base para passar no meu rosto? Eu tenho. Eu sei que você tem. Se eu comprar uma base e eu não usar, Não vai fazer efeito. ela vai estragar ao longo do tempo? Sim, tem validade. Tem validade. Então, se eu comprar e não passar, não vai cobrir o meu rosto, vai? Você Ação. está entendendo? Não adianta você ter a palavra. Pode sentar, valeu. Pode, eu já mudei de microfone. Eu tenho um pessoal agora aqui que vai trabalhar na ajuda aqui no púlpito e vai funcionar. Tem coisa que não adianta você comprar. Tem um monte de coisa que você comprou e que você bota no bazar, ou você dá, ou você é daqueles que junta porque acha que vai levar para a sepultura, mas tem um monte de coisa na sua casa que são coisas de inutilidade. Você comprou, mas não usa. E tudo que você compra e não usa perde o valor. Por quê? Porque essa vida abundante, essa vida plena, ela foi feita para ser usada. Fala assim: Deus te salvou. Não, Deus me salvou, desculpe. Para que eu viva. Mas você não confia, você fica dentro da conchinha. Aí você acorda assim um dia, está meio cinzento, e você fala: ó dia, ó azar. Puxa, logo hoje que eu queria ir para a praia. Conversa, cara. Quantos dias você ficou de ir para a praia e você nunca foi? Você é cheio de decisões não tomadas. Eu fui lá em Schroeder essa semana, e o cemitério lá é um negócio legal assim. Tem um monte de cemitério pequenininho, e aí tem gramado. Aí eu achei um barato, porque o cemitério não tem muro. Não sei, acho que é porque quem está fora não quer entrar, né? E quem está dentro não quer sair, não pode sair. Aí tem um campo assim. A irmã falou assim para mim: pastor, olha, o meu gramado da frente da minha casa tem sempre alguém para cortar, porque alguém vai lá da prefeitura e limpa, e eles jogam bola e se divertem ali. É muito legal. Eu até gravei um vídeo para um grupo que está fazendo um estudo aí na igreja. Eu gravei naquele cemitério, e é muito legal. Para você pensar. O cemitério está cheio de realizações não concluídas. O cemitério está cheio de sonhos que nunca foram vividos, planos que nunca foram colocados em práticas. Pessoas que esperavam no dia em que se aposentassem, elas iriam viver para Deus, mas a aposentadoria nunca chegou e ela nunca viveu os planos de Deus. Porque Deus não quer que você o sirva quando você se aposentar. Ele não quer que você o sirva no ano que vem. Ele não quer que você viva na semana que vem. Ele quer que você viva hoje. E aí, eu fiquei pensando. E Deus foi me levando. Eu fui mergulhando nessas ideias de pensamento. E aí diz o Senhor, Isaías no capítulo 55. E eu gastei um pouco de tempo. E eu marquei algumas coisas que Deus diz. Ele diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Porque nós precisamos. Aí você está falando assim: mas pastor, o senhor está falando do ímpio. Eu não sou mais ímpio, agora eu sou justificado. Mas o que você tem nutrido como pensamento na sua vida? Qual tem sido a hipótese central, a ideia que domina a sua vida? Diga para mim, por onde é que você tem caminhado? Por onde a sua vida tem te levado? Por que quartos você está aprisionado?
Deus fala para nós: ei, vamos abandonar esses pensamentos fúteis, esses pensamentos vazios. Volte-se para o Senhor, porque Ele diz: olha, os meus pensamentos, versículo 8, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Por que Ele disse que os meus pensamentos não são os pensamentos dele? Porque eu estou morto. Sem Ele, a minha vida não frutifica. Você lembra de Pedro, quando Jesus estava ensinando no capítulo 6 de João, que Jesus começou a falar, você sabe, eu já falei aqui, já foi ensinado isso muitas vezes, o Evangelho de João foi escrito para os judeus, e no capítulo 6, Jesus é muito contundente, ele começa dizendo que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, e aí as lideranças judaicas começaram a entrar numa dor dentro de si mesmos, porque eles disseram: não foi Moisés que nos deu o pão que desceu do céu? Ele diz: eu sou, ego emai, eu sou o pão. E ele diz: verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Quando ele fala isso, o pessoal olhou entre si assim, e ficou ensimismado, e ficou aborrecido, e eles começaram a ficar rangendo os dentes. Como é que ele diz que a sua carne é comida e que o seu sangue é bebida? E ele diz: eu sou o pão. Se você comer da minha carne, e se você beber do meu sangue, está lá em João, no capítulo 6, você vai viver para sempre. E ele começou a apertar, e apertando, e apertando, e apertando, porque aquelas ideias eles nunca tinham ouvido, aqueles ensinamentos eles nunca tinham sido tocados, e de fininho, eles começaram a se levantar e começaram a ir embora. De fininho eles começaram a sair. E aí Jesus virou para os discípulos dele, os 12. Lembra que Jesus falava tudo para a multidão e para os discípulos? Aí ele virou para os discípulos e perguntou: vocês também não querem ir embora? E aí Pedro, o mesmo Pedro, onde em Marcos no capítulo 8, versículo 33, Jesus, resistindo a Satanás, diz para Pedro: você pensa nas coisas dos homens e não de Deus. Mas Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Se só Tu tens palavras de vida. Repete comigo: palavras de vida. Ele diz no versículo 9: os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mas ele diz uma coisa que para mim fez todo sentido. Versículo 11 do capítulo 55. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Meu irmão, quando as pessoas olham para a sua vida, elas não sabem o que Deus está fazendo. Elas só conseguem olhar e entender capítulos. Elas conseguem, no máximo, conseguir perceber algumas entrelinhas. Mas elas não conseguem saber o que Deus está planejando com você. Elas não conseguem entender o que Deus está fazendo. Então você precisa começar a olhar para o Senhor. Você começar a olhar para a cruz. Você precisa começar a correr para Ele. Porque é para quem iremos nós. Nós temos que correr para Ele. Nós precisamos mergulhar nele. Nós precisamos ouvir a palavra dele todo dia. Nós precisamos ouvir a sua voz.
E aí você vai começar a treinar o seu ouvido para obedecer o Espírito Santo. Deus me mostrou Malaquias, Miqueias. Mas agora as muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Não compreendem. Filho, eu não sei o que Deus está fazendo com você. Mas você precisa saber. Em que lugar você está da sua jornada? Em que lugar você está da caminhada? Eu quero que você me diga, em que lugar, em que ponto? Quantos aqui nessa noite pensaram essa semana em desistir? Quantos aqui nessa noite pensaram em tirar a sua vida? Você que está aí, daqui, vem cá, Guilherme. Não, é com a câmera. Você que está em casa aí, você que pensou em tirar a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana, quando eu fui lá em Xereda, eu passei na casa de Marisa, a gente almoçou, eu e Cristina fomos lá, almoçamos com a Lu, a esposa do Gílio. O Gílio estava em São Paulo numa reunião, e a gente estava conversando sobre suicídio, e eu preciso dizer isso para você. Queridos, há um conceito, baseado numa doutrina católica, de que se você se matar, você perde a salvação, perde a vida, vai para o inferno. Só que você precisa entender uma coisa, e isso precisa ser muito claro. O problema que nós estamos vivendo hoje é uma premeditação de suicídio. Pessoas que estão premeditando a morte. E quando você premedita a sua morte, você está sendo intencional. Você está agindo de uma forma voluntária. E isso coloca você num aperto. Tem gente preparando até o dia que vai morrer. Se despede de todo mundo. Isso é assassinato. E a Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Cuidado com esse engodo de que a morte vai resolver tudo. Não vai resolver. Eu tenho estudado e li no outro dia numa palavra do John Bevere, em que as pessoas se matam porque na verdade elas querem viver, mas elas não conseguem suportar o peso da dor da vida. E muitas estão escolhendo sair da vida, mas o que isso acarreta é algo muito complicado, muito perigoso e insano. Então escolha viver, porque a pergunta que Pedro fez, a afirmação de Pedro a Jesus: Senhor, vocês também não querem? Está lá em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, versículo 66. João 6, 66. Para quem iremos nós? 68. Corre para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor e Ele é o consumador da sua vida. Fala assim: a minha vida tem um dono. Jesus. 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 E aí quando você começa a entender isso, filho, a coisa começa a mudar de sentido. Muda aí para o texto de Hebreus. É o texto seguinte: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. O que você tem pensado essa semana? Cara, é muito legal quando você começa a fixar os seus pensamentos em Jesus. Isso vai trazer para a sua vida um outro contorno, uma outra perspectiva. Sabe por quê? Porque você vai frutificar.
então peraí. Por que eu quero prosperar na vida? Por que eu quero que a minha vida frutifique? Porque eu quero multiplicar a semeadura de Deus em minha vida. Eu quero falar assim, eu fui chamado. Fala com convicção, fala assim, eu fui chamado para ser um multiplicador. E no reino de Deus, a multiplicação começa na divisão. Então, quando você entende, porque, presta atenção, olha, quando eu olho para Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que eu confesso, quando eu reconheço que Ele é o autor e consumador da minha fé, cara, Ele começa a me dar um monte de ideias. Ele começa a mover muitas coisas e Ele me ensina coisas. E aí, quanto mais eu multiplico a semeadura dele em mim, quanto mais eu abençoo. Quanto mais eu abençoo, e ele começa a me dar estratégias. Mas espera aí, você está fazendo um negócio? Porque ele dá semente àquele que semeia e pão àquele que tem fome. Então, espera aí, uma parte da semente, fala assim, uma parte da semente é para semear. Outra parte da semente, eu faço pão. E como? Então, o que Deus começa a te dar como estratégia? Ele começa a gerar negócios. E aí, quando ele começa a gerar negócios, quando a vida começa a... Peraí, então você emprega uma pessoa, você emprega 2 pessoas, você emprega 3 pessoas, daqui a pouco você tem uma empresa que está empregando milhares de pessoas. Mas por que você está fazendo isso? Porque nós fomos chamados para abençoar. Tem pessoas que têm estrutura, têm caráter para serem abençoadas, para serem multiplicadores da semente, para gerarem emprego, para aguentar pressão, para aguentar chegar no final do mês e ter que pagar 100 pessoas, pagar 200 pessoas, pagar os impostos. Outros não têm esse estômago. Mas nem por isso não foram chamados para multiplicar. Todos nós temos alguma coisa nas nossas mãos. Você entende? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então o que você está fazendo com aquilo que o Senhor colocou? Rapaz, olha só, não há ninguém aqui. Vem cá comigo, Anderson. Cortou para cá? Eu preciso de um monitor aqui, hein? Eu preciso ver se cortou mesmo. Cara, olha só, vou cortar para cá e você corta para aquele plano lá, beleza? Então vamos lá. Não tem ninguém aqui, nesse ambiente, nem em casa, que não tenha algo nas suas mãos. A viúva do homem de Deus, ela disse, eu não tenho nada. Ela foi diante do profeta. E ela disse, ele perguntou, o que você tem? Ela disse, eu não tenho nada. Ah, mas eu tenho uma botija de azeite. Uau, ela tinha uma botija de azeite. Ela tinha uma botija de azeite. O que você tem? O que você tem? Pensa aí. Você tem uma prensa? Você tem um computador? O que você tem? Uma roçadeira? O que você tem? Você tem alguma coisa. Aí ela disse, vá, o profeta Eliseu falou, vá lá. E vá lá, faz o quê? Busque vasilhas emprestadas. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite para multiplicar. Será que você está com falta de vasilha? Você tem que olhar para Jesus. Preste atenção. A igreja é de Jesus.
A igreja não é do Cristo. Cristo significa ungido. O nome do Filho de Deus é Jesus. Cristo é a denominação do ungido. Então, o teu pensamento tem que estar em Jesus. Aí você lembra de João, no capítulo 15, quando ele diz, vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. Cristiano, foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te escolheu. Olha, abre essa agência. Vai vender lâmpada, marcenaria. Cara, vocês têm habilidades aqui. Cadê o Dico? Benedito Santos está lá no canto. Tem um diácono ali de cabecinha branca. Pode botar aquele cara para trabalhar na sua empresa e confiar o cofre para ele, porque aquele cara é íntegro. Tem gente aqui com habilidades incríveis. E vocês ainda não entenderam o que você... mas o que você tem em sua mão? A sua integridade, cara. Fala assim, eu tenho o meu caráter, eu sou um cara honesto, eu não aceito suborno, eu não aceito pressão, eu não me vendo. Sabe quanto isso vale hoje? Então, meu filho, você tem muito. Olha para Jesus. Não se tranca dentro de casa não, não fica com medo da vida não. Olha para Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Olha para o seu e fala assim, irmão, olha para Jesus. Ei, vocês são muito fracos. Vocês são muito fracos. Estão parecendo time de terceira divisão. Do futebol de várzea. Tudo peladeiro. Olha para Jesus, cara. Você entende o que isso significa? Você entende o que isso significa? Você vai olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Olha, para com esses pensamentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Fornicação, sabe o que é fornicação? É um fruto da carne. Fornicação é sexo com pessoas que são solteiras. Então não pode? Não, não pode. Olha para Jesus. Pastor, então como é que eu vou segurar a onda? Como é que eu vou segurar a pressão? Para de beijar. Para de abraçar. Para de dar beijo. Como é que é o nome do beijo? Esqueci. Francês. Aquele de atracação. Filho, adolescente, olha, eu já dizia isso desde vovô garoto, lá, estou com 53 anos, eu parei de dizer, cara, adolescente não namora. Aí, pastor, o senhor está careta, para com esse papo, olha só, adolescente não namora. Adolescente estuda e prepara para a vida. Vai se atracar com 12 anos, com 15, não vai segurar a onda. Nenhum dos dois, nem o menino nem a menina. O pessoal está dando mais do que chuchu na serra. Filho, chuchu na serra, bora, o pessoal está transando aí a rodo. Olha para Jesus, cara. A irmã falou aqui de santidade, está na Bíblia, não é ideia dela não. O salmista pergunta no Salmo de número 24, eu li isso hoje, quem subirá ao monte do Senhor? Lembra, no domingo passado nós falamos que tem que subir o monte não é o monte lá na Japuíba, na rua Resende não, o monte não está lá na Gamboa não, o monte da presença do Senhor está dentro da tua casa, onde ninguém te vê, mas Deus te vê, olhando para o celular. Então, filho, larga esse celular, larga essa prostituição, porque isso virou uma prostituição na sua vida. Então, larga o celular. Você tem que ter aquele celular agora, nesse momento da sua vida, você precisa daquele celular de velho, que só pode discar, só SMS. E olhe lá, SMS sem imagem. Aí você fala assim, pastor, que ideias são essas? O senhor está muito careta. O mundo não está mais assim não, filho. Eu tenho visto jovens que estão sendo abençoados, porque estão andando em santidade. E Deus faz com que o coração deles... Rapaz, é um negócio fantástico.
Cara, é fantástico. Eu estava vendo um filme com a minha esposa. Foi quando? Tem semana passada, não foi? Foi sábado. Aí o filme era um casal. Não era um filme, desculpe, não era um filme. É esse negócio de casa. Aquele negócio de fazer casa, aqueles programas de casa. Eles são namorados desde o tempo da escola. Aí eu falei com a minha mulher, eu falei assim, puxa, pena que eu não te conheci na escola. Eu namorei com umas outras garotas, entendeu? Umas, assim. Eu estou falando para você de experiência própria, filho. De experiência própria. Não vale a pena. Não vale a pena. Vou repetir para você, não vale a pena. Eu queria ter sido namorado da minha esposa desde o tempo da escola. Não fui. Nem eu dela, nem ela meu. Isso teve consequências. É muito legal quando você vê assim. Eu fico olhando. Eu estava com o irmão Jorge, a irmã Judite. Rapaz, eles estão há 40 e poucos anos juntos. A irmã Judite trabalhou 33 anos no hospital. E os 33 anos do hospital, o Jorge foi buscá-la todos os dias na porta do trabalho. Não é porque ele tinha desconfiança dela, não, porque ele a amava. Você sabe o que é isso? Você tem um marido que te busca no trabalho, não é aquele cara chato, não, ele te busca porque tem alegria em te buscar. Aí você vem dizer para mim que isso é caretice, é coisa do vovô lá atrás. Para com isso, rapaz, isso é esparrela do diabo. Que fica dizendo, você é de todo mundo e não é de ninguém, filho. Porque você tem compromisso com quem? Deus consertou a sua vida, então agora anda na retidão. Amém? É só olhar para Jesus. Deixa eu te dizer, sexo é cabeça. Sexo não tem nada a ver com genitália. Sexo é aqui, na cabeça. Se a sua mente for boa, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será o quê? Se seus olhos forem maus? Hein, Geraldinho? O teu corpo inteiro será trevas. Pastor, como é que eu vou fazer para segurar a onda? Filho, você vai ter que jejuar, você vai ter que orar. Olha, fixe os seus pensamentos. É transfusão de mente. Você vai ter que fazer um download da mente do céu. Isso aí. Eu gosto aqui que o pessoal vai me dando uma soprada aqui boa. Metanoia, mudança de mente. O que é mudança de mente? Metanoia no grego é arrependimento. Você ia por um caminho, agora você não vai mais. Você muda de caminho. Então, mas pastor, mas o senhor não entende, então a gente vai ter que casar logo? Não, filho. Você vai ter que parar de se atracar. Então você vai ter que conversar. Você vai ter que sair para conversar, para desenvolver um relacionamento na conversa. Vocês vão ter que se tornar amigos. E aí quando vocês se tornarem os melhores amigos um do outro, vocês vão embarcar num relacionamento que vai durar para sempre. Quantos aqui podem testemunhar para esses jovens que gostariam de ter tido uma vida completamente diferente da vida que viveram? Levanta sua mão aí, vai. Aí, Quem gostaria de viver no seu relacionamento uma vida diferente do que viveu? Se você pudesse começar de novo, levanta a mão aí, filho. Tá aí, um bando de cara, tem nego de cabeça branca aí levantando a mão. O Franklin tem cabeça branca mesmo. Já há muito tempo, ele não é velho não. O que Deus está falando para a gente? Obrigado, Rony. O Espírito Santo usou você para me dar uma sacada, para concluir essa palavra. É arrependimento. 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 Porque Deus diz, eu instruirei
Deus é bom, né? O diabo não presta. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis a ti, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Que as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Como é que essa instrução vai acontecer? Põe lá, volta para a projeção. Do Salmo 32, versículo 8 e 9. Eu instruirei e o ensinarei. Primeiro ele teve que confessar a culpa do seu pecado. Então é o arrependimento que abre o caminho para a instrução. É o arrependimento que faz com que a mudança venha. Espera aí, como é que você começa a pensar de novo? Cara, Deus começa a ensinar você uma nova estrutura de pensamento. Porque ele disse em Isaías 55, ele disse claramente, olha só, os meus caminhos não são os caminhos que vocês. O caminho que vocês estão andando não são os meus caminhos. Então voltem-se para o Senhor. Volte a sua atenção para Ele, que agora vai ensinar você os caminhos. Aí Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar no caminho em que você deve seguir. Preste atenção, Ele tem um mapa. Fala assim, Deus. Fala com convicção, fala assim, Deus tem um mapa para a minha vida. E o mapa para a minha vida é a palavra. Quando Deus falou para Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, Ele deu um mapa. E o único mapa que Abraão teve foi a palavra de Deus. Eu estava ouvindo uma palavra, eu não lembro aonde, não lembro. Mas o cara falou assim, era um garoto falando, um garoto que eu digo que ele era bem mais jovem que eu. Ele falou, em 100 anos, Deus falou com Noé uma vez. E não teve profeta para confirmar. Já pensou nisso, Rony? Deus falou com Noé uma vez. Deus fala com a gente uma vez, 2 vezes, você vai no culto, vem no coisa. Aí você, não, Senhor, manda um profeta vir na minha casa, para ele me confirmar se é de Deus mesmo. E nisso já passaram-se 5 anos. E você ainda está no mesmo lugar. O que você está esperando? Ele quer te instruir. O mapa está na obediência. Pedro precisou entrar na escola do quebrantamento. Foi matriculado por arrependimento. E aí quando ele chorou amargamente, que entrou a revelação que ele tinha negado Jesus, ele pensou, eu estou fora. Acabou para mim. Acabou para mim. Acabou para mim. Não tem mais jeito. Aí quando Jesus é levantado do túmulo, do inferno, porque Jesus desceu até o inferno. Marcos 16, versículo 7, o anjo diz,
avise aos meus discípulos e a Pedro. Fala assim: o meu Deus é o Deus que me dá a segunda chance. Se você está precisando de uma segunda chance, hoje é o seu dia. Porque Deus é especialista em segunda chance, Davi. A questão é, como você está no seu coração? Será que você está esperando o quê? O jogo acabar? Ah não, dependendo como terminar o jogo no Maracanã, eu vou decidir a minha vida. O que você está esperando? O que você está esperando para entregar sua vida para Jesus, filha? Hein? Está esperando que Deus te faça levitação? Que venha um anjo, louro, de olhos azuis e fala: filha, entrega a vida para Jesus que eu estou reservado para você. Não vai acontecer assim. Deus não vai enviar um anjo, uma anja para você, não. Ele já te deu a palavra, já te deu o Espírito Santo. Ele está ministrando para você nessa noite. Cara, hoje é dia de mudança de vida. Hoje é dia de mudança de mente. Hoje é dia de mudar paradigmas, mudar modelos, estruturas que foram construídas ao longo de anos. Tem gente aqui que está preso numa estrutura mental de anos de religião. Nunca entendeu o que é relacionamento, nunca entendeu o que é caminhar com Jesus, nunca entendeu que não é uma vida baseada em ritos e preceitos, mas no relacionamento do coração. Deus está te chamando para mudar de vida, Deus está te chamando para começar de novo, porque você está fora. Você acha que está perdido? Não, cara, você não está perdido. Perdido você vai continuar se você ficasse como se Pedro ficasse numa condição de não aceitar o chamado de Jesus. Ele foi, e como foi? Correu para onde? Para Jesus. Para quem iremos nós? Ele falou, ele correu para Jesus. Quando ele correu para Jesus, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, estou contigo há quanto tempo? Tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama. Foram 3 palavras no grego. Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus faz uma última pergunta: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que o meu coração é teu. Pedro foi reconduzido e ainda ganhou uma promessa de morrer glorificando a Deus. Você entende o que é relacionamento? Você entende o que é uma mudança de estrutura de pensamento? Queridos, para eu vir aqui, eu tive que mudar estruturas de pensamento hoje. Eu saí de casa 2 e pouco da tarde para fazer algumas coisas, para resolver problemas. Eu falei: Senhor, era 1 e pouco da tarde, 2h14 eu terminei de fazer essa projeção. Eu olhei, eu li, eu falei: Senhor, é isso aqui, eu não sei o que vai acontecer não, mas eu vou lá, porque Deus me deu esse texto aqui, no meio da semana. Deus me deu esse versículo 9: não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Você quer que fique um diácono ali com uma fita métrica para medir a sua saia, a sua língua? O quê? É isso aí, Não seja como burro, cara. Você não precisa disso, cara. Você não precisa de alguém com um chicote em cima de você para você obedecer, não. Deus deu o Espírito Santo no seu coração. A promessa já foi liberada. E Ele está aqui. E Ele já falou com você. Quem nessa noite precisa trilhar um caminho de volta
E às vezes o trilhar o caminho de volta começa em levantando-se do seu lugar. É um caminho. Você talvez tenha sido criado no Evangelho. Você viveu um monte de coisa. Você fala um monte de coisa de igreja. Você conhece um monte de erro dos cristãos. Mas você não vai ter que prestar conta de nenhum deles. Você não vai ter que prestar conta no lugar de ninguém. Você só vai ter que prestar conta no seu lugar. Não é não? Deus vai perguntar para você como é que foi a vida dele? Não. Deus vai perguntar para você como é que foi a sua. Deus vai perguntar para o Alain como foi a vida dele? Não. Nessa noite, arrependimento, mudança de mente, começar a viver de uma outra forma. Eu tenho me preocupado com alguns cristãos que estão na caminhada com Jesus há muito tempo, mas não entenderam que o preço que Ele exige de nós é a obediência, e obedecer dá trabalho. Tem muita gente querendo caminhar na vida cristã, sem se aborrecer, sem ter trabalho. Cara, olha só, uma coisa que eu aprendi, é que eu não venho para a igreja para me aborrecer. Não vem. Cara, estar aqui hoje é muito legal. Cantar as canções que a gente cantou aqui hoje. Olha, quando eu comecei o culto, eu falei assim, rapaz, por que eu nunca comecei o culto desse jeito? Estava tão bom. Você estava aqui no começo da celebração? Estava um negócio, eu acho que eu falei assim, acho que a gente devia ficar só cantando, como eu amo esse nome. Às vezes as pessoas não entendem, parece ser, mas fica um mantra, não é? É porque você ama o nome de Jesus. Ele é o autor da minha vida. Ele é quem me deu vida. Então, como eu amo esse nome. Não há nome mais bonito do que esse. Jesus. Quem foi um cantor que fez uma música lá atrás, que só cantava Jesus, depois o Padre Marcelo gravou? Aquela Jesus, 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 era só Jesus, só Jesus, só Jesus. Qualquer dia eu vou fazer um CD. CD não, vou fazer não faz mais CD, né? Como é que é o nome? Não, botar um vídeo meu cantando no YouTube, vai ser um sucesso. Você vai ver. Entrega a sua vida para Jesus hoje. É que não precisa ser um ambiente de dureza. Agora nós vamos tocar aquela música para você. Não, cara, você sabe que Jesus te ama. Você sabe que Ele morreu por você. Você sabe que Ele quer mudar a estrutura do seu pensamento. Então, nessa noite, simplesmente decida caminhar com uma nova vida, com uma nova estrutura, com um novo jeito de viver. Tem alguém aqui hoje que se sente preso numa estrutura de pensamento, em que a sua vida foi totalmente conformada a isso, mas hoje você entende que essa palavra te fez perceber algo novo, algo diferente, e que esse algo é Jesus, que você está disposto a caminhar com Ele. Eu quero orar com você, onde você estiver. Talvez você esteja em casa, talvez você esteja em casa aí. Entregue a sua vida para Jesus. Deixa Jesus tirar essa mente religiosa, essa mente carnal, e te dar um coração sensível à voz dEle. Deixa Deus fazer você acreditar no projeto dEle chamado igreja. Igreja é relacionamento com Jesus, não é uma instituição. Muitos cristãos estão reduzindo o evangelho à instituição igreja, mas não é isso que é o evangelho. Você entende? Então você precisa mudar de vida hoje, mudar a estrutura do seu pensamento.
Você está aí, não quer se comprometer, não quer ter problema, não quer ter peso. Cara, ele morreu a morte mais dolorosa, porque ele pagou o preço. O que ele pede é às vezes algum aborrecimento da gente, porque nós somos pessoas, nós também aborrecemos as pessoas. E você acha que não vale a pena? Vale a pena, vale muito a pena. Quando você vê filhos, quando você vê pessoas que são completamente restauradas de uma mente vazia, de um vazio existencial. Ele está te chamando para o engajamento. Ele está te chamando para você se comprometer. Se comprometer. Voltar para a igreja local. Arregaçar as mangas. E fazer o reino mover-se através de você. Tem alguém aqui hoje? Eu vou orar. Papai, há pessoas aqui hoje que precisam de uma mudança na estrutura da sua mente. Como a sua mente funciona. Eles não estão pensando no reino. Eles pensam numa religião. Mas hoje o Senhor está dizendo que o Senhor quer instruí-los pessoalmente. Por meio do teu Espírito. Por meio da tua palavra. Então fala aos seus corações, em nome de Jesus, para que eles se arrependam, e voltem para Jesus hoje, para que eles se arrependam e se entreguem a Jesus hoje, para que eles movam-se do lugar onde estão, não simplesmente da cadeira onde estão sentados, mas do lugar em que as suas vidas estão estabelecidas, em nome de Jesus. Quem nessa noite quer tomar uma decisão? Saia do seu lugar e venha. Levante-se do seu lugar e venha. Quem mais? Pode vir em nome de Jesus. Vem. Vem você que está aí atrás. Venha. Vem, sai do seu lugar e venha. Quem mais? Tem mais gente aqui nessa noite. Eu acredito que tem mais gente talvez não precisa de tomar uma decisão para seguir a Jesus, mas tem estruturas mentais que são muito profundas e arraigadas, e nessa noite elas precisam ser quebradas em nome de Jesus. Então saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e vem. Cara, Deus está te chamando hoje para começar um novo tempo. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Quebre essas estruturas. Tem mais gente aqui hoje, hein? Tem mais gente. Levanta. Levanta e vem. Levanta. Renato, vem cá. Toca aquela canção, Nem Olhos Viram, nem penetrou no coração de homem algum. Toca esse negócio aí. Se conseguir entrar só nesse lugar aí, já está bom pra caramba. Tem mais gente aí? Tem. Solta as cordas que estão prendendo a sua vida. Solta. Solta as correntes. Solta. Solta o medo. Levanta. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou.
Saia do seu lugar. Venha. Que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações Vem, filho. Volte. Entregue. Renda-se. Não se comparam com a glória. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais ao coração. Os consolidadores podem chegar perto deles. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem jamais chegou. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas. Eu quero te engrandecer por essas vidas. Porque elas são tão caras, elas são tão preciosas. Elas têm um valor inestimável. Porque o teu filho morreu por elas. E eles entenderam que o Senhor vai instruí-los, o Senhor vai conduzi-los, o Senhor vai tomá-los pela sua destra, pela sua mão direita, e vai conduzi-los, vai ensinar a eles, vai ministrar aos seus corações, para que eles sejam cheios do Ruach HaKodesh, cheios do Espírito Santo, e transbordem em sabedoria, em largura de dias, em uma vida abundante, para a glória do Senhor. Toma essas vidas nas tuas mãos, Senhor, e sela-os com o teu Espírito. Coloca os teus anjos ao seu redor, para que eles possam livrá-los, porque hoje eles entram numa condição em que eles passam a te temer, eles passam a caminhar contigo, que nós possamos discipulá-los, que nós possamos ensiná-los, que nós possamos ministrar aos seus corações, de uma forma contundente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria te pedir uma coisa. Nós vamos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas nesse momento. Mas eu queria te fazer um apelo nessa noite. Se Deus falou com você, onde você está? Se Deus ministrou ao seu coração hoje, você precisa deixar essa luz brilhar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: deixe, fala para ela, deixe a luz de Cristo brilhar através de você. Eu vou pedir para você acender a luz do seu celular, a lanterna do seu celular. E você vai perceber a diferença que essa lanterna vai fazer nesse ambiente. Aí você vai entender o que a palavra do Senhor ensina. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens,
e vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Olha aí a diferença que a luz faz. Olhe para trás para você ver. Olhe para o lado. Levanta bem alto. Cante essa canção Graça e levante a sua luz, porque você vai brilhar, porque a graça do Senhor te salvou. Amém? Vamos cantar, queridos. E aí você vai sair do seu lugar e dedicar o seu dízimo e a sua oferta na presença do Senhor com grande alegria. Não apaga a luz não, filho. Então eu vou começar. Não me gloriarei em mim. Anda com a sua luz. Isso é o reino em movimento. Tua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a tua força opera em mim. Sei que a tua graça é pra mim. Eu sei que a tua bondade não tem fim. Jesus. Eu recebi aqui do irmão Gilcimar um zap no meio da mensagem. Ele colocou aqui: Pedro entrou na escola do quebrantamento, se matriculou por arrependimento, fez a prova do sofrimento, mas foi aprovado no fundamento, recebeu uma promessa, me gloriará no final da vida. Agora foi posto lá no céu, ele está diante do trono de Deus e na presença do Eterno. Você sabia que o apóstolo Pedro é um dos 24 anciãos que lançam a sua coroa todos os dias diante daquele que vive e reina para todos sempre? Me gloriarei em mim, A não ser na minha fraqueza. sua graça me sustentou. Meu arrependimento, meu irmão. Ela me basta com certeza. E eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, Declare! a sua força opera em mim. Eu sei Que a tua graça é pra mim. eu sei Que a tua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a tua graça é pra mim. Ela é suficiente, Senhor. Eu sei que a tua bondade não tem fim. Jesus.
quando estou fraco, quando estou caído. Você me levanta, você me dá força, você me resguarda, você me levanta E me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, só as vozes quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu estou fraco, quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu estou fraco, você me levanta, você me dá força, oh, você me levanta, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a tua graça é pra mim. eu sei. Que a tua bondade não tem fim. Jesus, eu sei. Eu sei que a tua bondade não tem fim. Jesus. Dá a mão aí para a pessoa que está perto de você. Vem para o corredor. Jorge, dá a mão para as pessoas aí, para a irmã Judite, para o irmão Jorge na sua sala. Nós estamos juntos aqui, estamos juntos em Schroeder. Nós estamos juntos nessa noite. Mas não é simplesmente o fato de darmos as mãos. É isso que você precisa entender. É o Espírito Santo que faz o nosso coração se converter ao Senhor e andar segundo o mesmo propósito. Nós oramos pela unidade de nossa igreja. Agora nós precisamos transformar essa unidade pela qual nós oramos, de fato, num propósito. Por isso que nós precisamos estar juntos na leitura de Salmos essa semana. É a palavra de Deus quem vai estabelecer o vínculo perfeito entre nós, porque a palavra vai nos corrigir. Quantas coisas você foi ensinado nessa semana? Deu trabalho? Muito trabalho, mas é assim que Deus vai fazer. Deus vai levar a gente de graça em graça, de degrau em degrau, de glória em glória, até que nós sejamos conformados à sua plenitude. Você entende isso? Então levanta a sua mão. Pai, eu quero abençoar a vida desse povo nessa noite.
porque nós vamos sair daqui, Pai, para manifestar esses pensamentos. Pai, nós cremos que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito. Planos, Senhor, de nos dar um futuro e uma esperança. Então, Deus, firmados na Tua palavra, fala assim: eu, estabelecido na rocha, que é Jesus, vou frutificar.